Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, graças nós te damos, Pai. Muito obrigado, meu Senhor, por mais um dia que tu me concede. Obrigado, meu Senhor, pelas minhas limitações, provações. Obrigado, meu Senhor, pelo teu poder constante, pela tua mão grandiosa, gloriosa, dadivosa, estendida, Senhor, sobre nós, sobre a tua igreja, sobre os meus irmãos. Obrigado, meu Senhor, pela tua grandeza, pela tua vida em nós. Obrigado, meu Senhor, pelo teu amor profundo. Continua conosco, Senhor, nos abençoando. Abençoa os meus ouvintes, abençoa os nossos amados irmãos na emissora. Guarda cada vida, dá graça aos teus filhos, Pai. Amado Senhor, ouve a nossa petição. Em o nome santo de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos para sempre. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Toca o Clarim, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. Hoje, com a grande limitação, problema que abateu-se aqui sobre o meu computador e eu estou sem. Mas, já brincando comigo mesmo, eu podia colocar o tema hoje, o vídeo da gambiarra. Vários equipamentos aqui para poder, um fornece luz, outro traz o vídeo, o áudio e tal, e vamos fazer. Eu não deixo de fazer, não entrego os pontos com facilidade. A minha vida foi toda marcada por grandes dificuldades e eu as venci. Deus venceu por mim. Deus vence comigo. Eu venço com Deus. É grande a minha experiência com a limitação. E gostaria que nisto também fosse exemplo para quem tem tanto e faz tão pouco. Eu tenho tão pouco, faço muito pouco. Mas alguns poderiam fazer mais. Nós vamos ler a palavra do Senhor e o nosso texto é primeiro livro de Crônicas, capítulo 16, versículos 34 a 40. Primeiro Crônicas, capítulo 16, 34 a 40. Esta minha limitação de hoje está maior do que a dos outros, mas dá para ler assim mesmo. Louvai ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Dizei, salva-nos, ó Deus, da nossa salvação. Ilumina-nos. Livra-nos das nações. Para que louvemos o teu nome, para que louvemos o teu santo nome, e nos gloriemos no teu louvor. Louvado seja o Senhor, Deus de Israel, de século em século. E todo o povo disse amém e louvou ao Senhor. Então, deixou ali, diante da arca do concerto do Senhor, a Asaf e a seus irmãos, para ministrarem continuamente perante a arca, segundo se ordenou para cada dia. E mais, a Obed-Edom com seus irmãos, 68. E este Obed-Edom, filho de Jedutum, e Rosa, ordenou-os por porteiros. E mais, a Zadok, o sacerdote, e seus irmãos, os sacerdotes, diante do tabernáculo dos sacerdotes, diante do tabernáculo do Senhor, no alto, que estava em Gibeão, para oferecerem ao Senhor os holocaustos sobre o altar dos holocaustos, continuamente, pela manhã e à tarde. E isto segundo tudo que está escrito na lei que o Senhor tinha prescrito
a Israel. Louvado seja o bendito nome do Senhor. Meus queridos irmãos, oremos mais uma vez. Querido Senhor, Deus Todo-Poderoso, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, obrigado pela salvação, obrigado pela comunhão, obrigado pela instrução. Ó Deus, eu te louvo pela instrução santa, Senhor, recebida através do Espírito Santo, através de Israel, através da igreja. Ó Senhor, te louvamos pela grandeza da revelação do teu amor profundo por todas as pessoas, em todas as nações, e te louvamos especialmente, Senhor, pelas duas igrejas, a Igreja Nacional, a Igreja de Israel, a nação igreja e a igreja entre as nações. Pai querido, abençoa o teu povo em toda a terra e nos dá graça no que fazemos para ti, Pai. Senhor querido, ouve a nossa petição, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Louvado seja o bendito nome do Senhor. Meus queridos irmãos, é impossível servir a Deus, é impossível cultuar o Senhor, é impossível acercar-se da mesa do Senhor e fazer a obra do Senhor sem exaltar o Deus de Israel. Porque foi através de Israel como uma nação bem pequena, é claro. Foi através de Israel uma nação bem incompreendida. Foi através de Israel uma pequena nação perseguida. Foi através de Israel uma pequena nação encravada entre os grandes impérios. Israel, aquele punhado de gente, estava entre a grandeza do Egito, a grandeza da Assíria, a grandeza da Babilônia, a grandeza da Grécia, a grandeza das muitas nações que o cercavam. Sem falar nos impérios africanos, o império dos etíopes, sem falar nos grandes impérios da Europa Oriental, da Média, da Pérsia, sem falar nos povos bárbaros, os citas e outros povos bárbaros, tratados assim por desconhecer o Lácio, o latim, a Grécia, a mitologia, a sabedoria dos gregos e também por desconhecer o direito dos romanos. Israel, um punhado de gente, no meio do nada, cercado por impérios milenares, impérios que se levantavam e caíam rapidinho, como o Império de Alexandre, que não tem nem 30 anos de existência, e mesmo assim deixou um relevo na história do mundo. Mas nós louvamos a Deus, porque a revelação foi dada de um Deus grande, todo-poderoso, que escolhe os pequeninos e fracos, e assim escolheu, criando exclusivamente para o seu louvor o povo de Israel. Hoje, uma nação extraordinariamente bem desenvolvida, mas também reconhecidamente muito pequena. Pequena em termos geográficos, territorial, pequena em termos populacional, pequena porque todo mundo mete a colher no Oriente Médio
e todos, de alguma natureza, tentam impedir o progresso, o crescimento e até a existência de Israel. Mas nós louvamos o Deus de Israel, porque Israel ensinou o mundo a louvar, Israel ensinou o mundo a honrar, Israel ensinou o mundo a orar, Israel ensinou o mundo a olhar para cima, Israel aprendeu e até sem compreender o que estava aprendendo e ensinando, Israel deu ao mundo um homem chamado Jesus. E este homem também ensinou o mundo inteiro a orar, tratando Deus, o eterno Senhor, o eterno Imperador, o eterno, grandioso Criador de todas as coisas. Jesus ensinou o mundo a tratar o eterno Criador de todas as coisas como seu próprio Pai. Pai nosso, Pai de nós todos, Pai que está no céu, Pai de todos nós. Esta grandeza também procede de Israel. Era um culto organizado, era um culto bem instruído, bem instituído, bem solidificado. Louvai ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Dizei, salva-nos, ó Deus, de nossa salvação, e ajunta-nos, e livra-nos das nações, para que louvemos o teu santo nome, e nos gloriemos no teu louvor. Israel, a pequena e grandiosa nação, pequena em número, pequena no seu território, pequena aos olhos do mundo, com uma contribuição superior ao que todos os reinos da terra poderiam fazer. Os reinos da terra ensinaram a arte da guerra, ensinaram a violência, ensinaram a prostituição, ensinaram o homossexualismo. Os reinos da terra divulgaram a idolatria, divulgaram o espiritismo, divulgaram a reencarnação, divulgaram a transmigração das almas. Para você que nunca ouviu este suposto palavrão, transmigração de almas é fazer o jumento nascer nas pessoas e as pessoas nascer no jumento. Quando reencarnam, conforme o embuste indiano e de outros povos orientais. Na transmigração das almas, aquele indivíduo perverso, ladrão, violento, vai nascer no animal. Reencarna no animal para sofrer as consequências. Isto é doutrina de Satanás, mas é ensinado pelos orientais. Ou seja, as nações ensinam as perversões. Israel ensinou a adoração, o louvor, a justiça, o respeito, o temor, a reverência e a todo mundo entender que existe um Deus eterno, Criador dos céus e da terra, que prometeu enviar a salvação, enviou seu Filho Jesus Cristo, da mesma natureza, a mesma santidade, a mesma imortalidade, a mesma onisciência e a mesma onipotência.
Jesus promete o Consolador, que inspira, que anima, que sustenta, que orienta, que reprova e que aprova. E assim nasce a igreja, uma agência de transformação nesta terra. A igreja é o corpo de Cristo, ele é o cabeça, ele é o governo da igreja, ele é o controle da igreja, ele tem a vida da igreja em suas santas mãos. Então Israel, a pequena nação, se torna a maior de todas, porque tudo que aquela nação pequena e maltratada tem ensinado tem valor eterno para quem aprende, se converte e guarda no coração o que recebeu do Senhor. Israel, a nação guardiã da arca de Deus, da arca do concerto de Deus com os homens. E nós louvamos ao Senhor, porque aprendemos em sua santa palavra. Louvado seja o Senhor Deus de Israel, de século em século, e todo o povo disse amém e louvou ao Senhor. Era um ajuntamento grandioso, perfeito, para conscientização e experiência espiritual. Os homens escolhidos para servirem a Deus. O versículo 37 diz: e deixou ali, diante da arca do concerto do Senhor, a Asaf e seus irmãos, para ministrarem continuamente perante a arca, segundo se ordenara para cada dia. Asaf, um mestre de canto, um mestre de louvor, com um preparo absoluto para ensinar, tributar o Deus de Israel com o que ele pede de cada ser humano, da forma mais singela: amor, respeito, reverência e ainda das coordenadas, da melhor forma como fez com Moisés. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Hoje, na indústria do turismo, associada à indústria da malandragem religiosa, vão para a Terra Santa, Israel. Israel, Terra Santa, Jordão, Água Santa, a Palmeira tem o óleo santo, tudo babai, tudo coisa sem sentido, tudo baboseira para iludir pessoas. Quando Deus disse a Moisés que tirasse as sandálias dos pés, porque ele estava na Terra Santa, ele estava no Monte Horebe ou no Monte Sinai, um lugar de pastagem para os seus rebanhos, lugar de relva, folhas caídas, fezes de animais, que é comum o animal comer e defecar onde come. Ali os rebanhos passeam. E o que santificava aquele lugar era a presença gloriosa do Senhor. E ainda hoje assim, o que santifica o lugar é a presença real do Deus eterno. Isto santifica
Isto sim santifica o lugar. E o Asaf estava no lugar santo, diante da arca, louvando a Deus, bendizendo a Deus com seus irmãos. Também estava ali Obed-edom com seus irmãos, 68 homens dedicados ao louvor, ao serviço, à manutenção da ordem. Estava a família de Jedutum, representada por Obed-edom, e muitos ali servindo ao Senhor com todo o coração, com alegria, com graça, com gozo, porque assim foi ordenado cada dia. Também estava ali Zadok, o sacerdote, e os seus irmãos levitas, sacerdotes, diante do tabernáculo do Senhor, no alto que estava em Gibeão, para oferecerem ao Senhor holocaustos, sacrifícios de manhã e de tarde, como foi ordenado. Portanto, meus queridos irmãos, a gloriosa palavra, a gloriosa instrução que veio para nos cientificar da grandeza de Deus, através da pequenina nação de Israel, que se torna o exemplo maior, como se fosse superior a todos os reinos da terra, em sua contribuição com a humanidade, a respeito do amor de Deus e de todo o bem. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos ajude e nós possamos prosseguir. E os que são pequeninos possam se levantar e dar uma contribuição, dando testemunho do amor do Senhor, do poder do Senhor, da graça do Senhor, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Concluí com oração, o memorial da oração, apresentando as crianças, os idosos, os órfãos, as viúvas, o estrangeiro e os injustiçados. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos e agradecemos pela vida, pela salvação, pela tua bondade, pela tua graça, pelo teu amor. Obrigado, meu Senhor, pela tua grandeza. Obrigado, meu Senhor, pela tua majestade. Obrigado, Senhor, pela tua bondade em se envolver conosco, nos dando graça, entendimento, nos dando, Senhor, a alegria de viver e servir ao teu reino e ao teu povo. Pai querido, obrigado pelos privilégios. Obrigado, Senhor, pela tua mão estendida sobre o teu povo. Agora este memorial da oração, toma em tuas santas mãos cada vida, crianças, jovens, adultos, pais, mães, avós. Ó Deus, guarda os idosos, os anciãos, os inválidos. Guarda, Senhor, cada vida. Toma em tuas santas mãos e opera em cada coração pelo teu profundo amor. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo.
Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.